Boa noite. Boa noite. Um juiz suspende o aumento de impostos sobre os combustíveis. E os consumidores entram num labirinto para encontrar o melhor preço. A Polícia Federal prende mais de 30 pessoas numa operação contra a pedofilia em 14 estados. Um figurante do filme Cidade de Deus é suspeito do assassinato de um PM do Rio. O Conselho Superior do Ministério Público Federal triplica a previsão de orçamento da Lava Jato para o ano que vem. Os compositores de Despacito protestam e desautorizam o uso político da música pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro. Uma igreja americana é denunciada por explorar o trabalho de brasileiros como escravos. Israel tenta conter protestos de palestinos e retira detectores de metal de Jerusalém Oriental. Um presidente da República tenta intimidar o procurador-geral. Donald Trump dá sinais de que Jeff Sessions está com os dias contados no cargo. O Conselho Nacional de Justiça pede informações sobre a soltura de um suspeito de tráfico de drogas e de armas, filho de uma desembargadora de Mato Grosso do Sul. A região metropolitana do Recife sofre com a infestação de escorpiões. E a notícia da morte do nosso colega da Globo Minas, Arthur Almeida, entristece a terça-feira. Você vai ver agora no Jornal Nacional. A 20ª Vara Federal do Distrito Federal suspendeu o aumento de imposto sobre os combustíveis anunciado semana passada pelo governo federal. A decisão vale para todo o país e entra em vigor assim que o governo for notificado. Tá difícil entender o que é cobrado nas bombas de combustível. Desde que a Petrobras vinculou os preços à cotação do petróleo no mercado internacional, é um sobe e desce que não para. Olha, eu tô perdido, né, desse sobe e desce, né? Não dá para entender. O preço um dia tá alto, outro dia tá baixo. Em nota, a Petrobras informou que a nova política de vincular os preços ao mercado internacional vem sendo praticada desde outubro do ano passado e que, para acompanhar as variações da taxa de câmbio e das cotações do petróleo, a empresa recomenda reajustes de preços mais frequentes. A Petrobras só nesse mês de julho fez movimentação no preço 21 vezes. É uma companhia engessada, fazia preços políticos. Isso é ruim para o mercado e para ela também. Então hoje vamos demorar um pouquinho para aprender a lidar com isso. Mas com certeza é melhor esse mercado do que o anterior. A Agência Nacional do Petróleo diz que o preço médio da gasolina no país caiu pela 10ª semana seguida. Em maio, o litro custava R$ 3,63. Na semana passada, R$ 3,46. Mas como o preço é livre, cada posto faz o que quer. É por isso que muita gente não vê as reduções na bomba. Demora para baixar. E quando aumenta? É do dia para a noite. Só nesses últimos 5 dias, a gente teve 3 motivos para a oscilação no preço dos combustíveis. Quinta-feira passada, o governo anunciou um aumento de impostos que incidem sobre os combustíveis. Na sexta-feira, no dia seguinte, em todo o Brasil, os postos já estavam cobrando, em média, 40 centavos a mais pelo litro da gasolina. Ontem, a Petrobras determinou às distribuidoras a redução no preço do litro do diesel e da gasolina, porque a cotação do barril de petróleo no mercado internacional caiu. E hoje, um juiz federal de Brasília suspendeu o aumento de impostos sobre os combustíveis que o governo havia determinado semana passada. Na decisão liminar, o juiz avalia que o governo cometeu ilegalidade ao não cumprir o prazo de 90 dias entre a edição da norma e sua entrada em vigor. O decreto, publicado em 21 de julho, com vigência imediata, frustra todo o planejamento tributário dos contribuintes. Este advogado explica por que pediu a liminar para a Justiça. A Constituição é muito clara, somente por lei em sentido formal, pelo poder legislativo, o governo pode aumentar os impostos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já avisou que o governo vai recorrer. O governo vai recorrer, né? A interpretação dos advogados federais é de que está dentro dos limites da lei. Em resumo, mantemos a serenidade, a tranquilidade e a convicção no que fizemos. Assim como faz no supermercado, no shopping, o consumidor vai ter que se acostumar a pesquisar preço de combustível.
Quais os preços que você já encontrou aí? Olha, R$3,39, R$3,45, tá tendo uma variação aí. R$3,26. Todo mundo tem um X mensal e a gente calcula tudo em cima do que ganha, né? O Adriano, que você viu no começo dessa reportagem, encheu o tanque com um preço que ainda não reduziu. Vou mandar tirar de volta. O governo informou hoje que a adesão ao programa de demissão voluntária de servidores federais vai começar ainda este ano, mas áreas prioritárias ficarão fora do plano. Novas regras foram definidas para o programa de demissão voluntária do governo federal. Não poderá aderir quem já tem condições para se aposentar e continua na ativa. Algumas áreas onde há falta de profissionais vão ficar de fora, como setores de segurança, saúde e educação. Para se desligar do sistema público, o servidor receberá um salário mais um quarto. Por exemplo, para um salário de R$10 mil, ele receberá R$ 12.500 para cada ano trabalhado no serviço público. E essa conta seria feita com base no salário atual. Há também alternativas. O servidor poderá pedir redução de jornada de trabalho de 8 para 6 ou 4 horas diárias, com redução de salário, ou uma licença de 3 anos fora do serviço público, sem remuneração. Nesse caso, o servidor vai receber em uma única parcela 3 salários como incentivo. O governo quer diminuir o número de servidores públicos em pelo menos 1%, cerca de 5 mil. Algumas vagas podem ser extintas, outras não, mas só serão ocupadas quando a situação melhorar e o governo autorizar concursos públicos no futuro. A ideia em estudo é oferecer um PDV a cada ano, pelos próximos 6 anos, para reduzir ainda mais a folha de pagamento. No último PDV, em 1996, o governo conseguiu reduzir quase a mesma quantidade. Cerca de 5 mil servidores se desligaram. No anúncio do programa, a expectativa era bem mais ambiciosa, como a TV Globo informou na época. A expectativa do governo é demitir cerca de 30 mil servidores. A economia estimada nas contas públicas deve ficar em, no máximo, R$1 bilhão ao ano a partir do ano que vem. Pouco diante da despesa com o reajuste de salário concedido a todas as categorias. Um aumento que pesa R$22 bilhões a mais este ano na folha de pagamento. Impacto que continuará pesando mesmo depois da aposentadoria do servidor. No Serviço Público Federal, quem entrou até 2003 e se aposentou tem direito a receber o mesmo reajuste de salário de quem está na ativa. Cerca de 90% de todos os aposentados recebem os reajustes. E do pessoal que está na ativa, 70% vai ter esse mesmo direito quando se aposentar, porque entrou até 2003. Com isso, o custo da previdência do serviço público é de aproximadamente R$122 bilhões, com apenas 980 mil inativos, enquanto no INSS, aproximadamente 507 bilhões, mas para custear mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas. Este economista diz que o PDV é insuficiente. Eu acho que numa situação como a que nós vivemos, em que se fala num PDV que pode ter um impacto de 1 bilhão, reajustes de salário que foram concedidos com impacto de 22 bilhões, é um absurdo. Então, nós teríamos de rever isso. Se fosse o caso, diluir esses aumentos no tempo, negociar com os sindicatos. Não acredito que seja viável fazer uma arrumação financeira do setor público sem tocar nessa questão e sem tomar esse tipo de providência. Em entrevista ao Jornal Nacional, o ministro do Planejamento lembrou que a principal despesa deste ano é com a Previdência, que está descontrolada. Nós temos atacado diversas frentes de redução de despesa, com revisão de programas públicos, por exemplo. A principal despesa do governo, na realidade, com os inativos e a Previdência. 57% da despesa esse ano é com previdência e pagamento de inativos, a pública e a privada. Então, estamos também enfrentando essa despesa com a proposta de reforma da Previdência para que sobre recurso para as outras áreas do governo. Ao mesmo tempo em que procura formas de evitar um rombo ainda maior nas contas, o governo mantém gastos e privilégios que desafiam a razão.
Esse especialista em gastos públicos, economista da Social Contas Abertas, fez as contas e descobriu que, se quisesse, o governo tinha onde e como cortar, sem aumentar o imposto sobre os combustíveis e congelar mais uma parte do orçamento, quase 6 bilhões de reais. Está mal e não sabe economizar. O Estado é paquidérmico, ineficiente e corporativo. Nós precisamos repensar esse Estado. A falta de dinheiro a gente vê em estradas esburacadas, universidades em crise, sem recursos. Nos hospitais públicos, falta tudo. A emissão de passaportes chegou a parar, voltou agora. Resumindo, penúria, carência geral. O economista listou alguns exemplos de onde o governo pode e deve cortar. São 28 ministérios, com quase 100 mil cargos e funções de confiança e gratificações. Só nos primeiros 5 meses deste ano, comparados com o mesmo período do ano passado, as despesas com pessoal aumentaram 7,6%. A Previdência, sozinha, consome quase 57% do orçamento. Mas a economia aqui só depois de aprovada a reforma. O Brasil ainda tem 151 empresas estatais, com mais de 500 mil de empregados. O déficit delas, em 12 meses, encerrados em abril, chegou a 1 bilhão e 600 milhões de reais. A meta fiscal deste ano prevê um déficit, um rombo de 139 bilhões de reais. Pelos cálculos do economista Gil Castelo Branco, há muita gordura para ser cortada em todas as esferas de poder. Ele listou alguns exemplos de gastos excessivos no Legislativo e no Judiciário. Cada deputado pode ter até 25 assessores. A Câmara tem 513 deputados. Alguns senadores têm mais de 80 assessores. O Senado tem 81 senadores. Para que a Câmara e o Senado funcionem, são necessários quase 28 milhões de reais por dia, mais de 1 milhão de reais por hora. No Judiciário, juízes têm férias de quase 60 dias e o chamado auxílio moradia é pago até para juízes, promotores e procuradores que têm imóveis próprios nas cidades onde trabalham. De 2015 até agora, só com esse auxílio foram gastos mais de 4 bilhões de reais. Esse esforço tem que ser dos 3 poderes. Realmente, somente se eles se sentarem em uma mesa e cada um fizer a economia necessária na sua área, aí sim nós teremos uma economia global interessante. Agora, enquanto isso não acontece, a sociedade sempre acredita que há mais o que cortar. O ministro do Planejamento diz que o governo, o executivo, está fazendo a parte dele. Temos revisado os programas, temos feito programas para detecção de fraude no seguro-desemprego, no Bolsa Família, no auxílio-doença, nos benefícios de prestação continuada, temos mudado a forma de contratar as coisas. O Gil Castelo Branco diz que a sociedade tem que perceber que isso, de fato, está sendo feito. A sociedade tem que exigir do governo todo o dever de casa. Ela tem que ter a sensação de que o governo realmente cortou ao máximo as suas despesas. Isso significa a sua estrutura, seja lá no tamanho do Estado, na quantidade de pessoal, seja nas isenções fiscais, enfim, eu acho que tudo isso precisa acontecer para que o cidadão, então, possa eventualmente dar mais uma contribuição. A Câmara dos Deputados contestou os números sobre as despesas diárias e afirmou que tem uma política permanente de controle e redução de gastos. O Conselho Nacional de Justiça afirmou que as férias de 60 dias estão previstas em lei e que a validade do auxílio moradia ainda vai ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Não há data para o julgamento. Hoje, o Conselho Superior do Ministério Público Federal propôs um aumento de 16% para os procuradores no orçamento de 2018. O Procurador-Geral da República e a sucessora dele participaram da reunião. Logo no início da sessão, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, desejou boa sorte à sua sucessora, Raquel Dodge, que assumirá o cargo em setembro. Receba, portanto, os meus cumprimentos e desejos de muito sucesso na administração da Casa a partir do dia 18 de setembro. Eu proporia... Agradecer formalmente a Vossa Excelência. Agradecer a Vossa Excelência formalmente, a todos os conselheiros e a todos os membros do Ministério Público Federal. Obrigada.
E depois de 5 horas de análise, o orçamento foi aprovado com 3 bilhões e 800 milhões de reais para todo o Ministério Público Federal. Desse total, mais de 3 bilhões de reais são gastos com despesas de pessoal. A proposta agora será encaminhada ao Ministério do Planejamento e depois segue para o Congresso Nacional, que precisa aprová-la. Nessa mesma sessão, o Conselho Superior do Ministério Público Federal discutiu e aprovou um aumento de 16% para a categoria dos procuradores. Uma comissão com representantes da equipe do Procurador-Geral, Rodrigo Janot, e da futura Procuradora-Geral, Raquel Dodge, vai decidir de que parte do orçamento vai sair o dinheiro necessário para bancar esse aumento, que vai custar mais de 100 milhões de reais por ano. A minha proposta é muito semelhante à do relator e ao voto de Vossa Excelência. Agradeço mais uma vez, sobretudo, a deferência de Vossa Excelência de me ouvir e estar disposto a acolher estas observações. E acredito que este ajuste de onde fazer esta movimentação pode ser feito se o Conselho assim deliberar ad referendo. As duas equipes trabalhariam e o Conselho aprovaria esse encaminhamento nessa sentada. Janot diz que será preciso rearrumar o orçamento do MPF. A comissão de transição vai estudar como fazer isso. Esse valor ele vai ter que ser remanejado do nosso orçamento. Como eu disse aqui, isso é uma decisão política. Então, ficaria muito mais fácil, e se o Conselho assim deliberar, que a nova administração já indicasse, ou agora, ou nessa reunião das equipes técnicas, os locais de remanejamento. O último aumento dos procuradores foi de 14,6% em janeiro de 2015. Os salários de procuradores atualmente variam entre R$ 28.000 e R$ 37.700. Na reunião, um pedido dos procuradores da Lava Jato foi atendido. O Conselho triplicou a previsão de orçamento da Força Tarefa para o ano que vem. Uma das poucas mudanças feitas na proposta original de orçamento do Ministério Público Federal é justamente no dinheiro previsto para as atividades da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O relator do orçamento do Ministério Público Federal propôs para o ano que vem um aumento de recursos para a Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, que vai ter à disposição R$ 1.650.000. Uma vitória para os procuradores do Paraná, que tinham pedido exatamente esse valor. A mudança foi proposta depois que a futura Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, questionou o montante destinado originalmente às investigações da Lava Jato. Na proposta inicial de orçamento, o valor estimado para a Lava Jato em Curitiba no ano que vem era de R$ 522 mil. Esse valor significaria um reajuste de 4,19% em relação ao valor inicial previsto para 2017, de R$ 501 mil. Mas esse ano, a Força Tarefa já havia recebido uma verba extra, que levou a um orçamento de pouco mais de R$ 1 milhão. Raquel Dodge elogiou a decisão de aumentar o orçamento da Lava Jato. Ela defendeu na reunião que o dinheiro a mais para a operação saia do orçamento da Secretaria-Geral da PGR. Na verdade, estamos acolhendo integralmente o pretendido. Janot disse que a Lava Jato tem sido prioridade na sua gestão e que não faltou dinheiro para a operação. O desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional da 4ª Região em Porto Alegre, a segunda instância da Lava Jato, negou, em decisão liminar, um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para desbloquear bens dele. O juiz Sérgio Moro determinou o bloqueio de quase 10 milhões de reais em dinheiro, incluindo aí 9 milhões de fundos de previdência. Lula foi condenado a 9 anos e meio no processo sobre o triplex no Guarujá. No texto à imprensa, o desembargador João Pedro Gebran Neto afirmou que o pedido de desbloqueio não representa urgência e que o ex-presidente Lula não comprovou que a sua subsistência esteja em risco. Já no despacho, o desembargador afirmou ainda que Lula recebe o auxílio que lhe é devido em decorrência da ocupação do cargo de presidente. A defesa de Lula afirmou que a análise do mérito será feita pela turma do TRF4.
que Lula não recebe nenhuma aposentadoria por ter sido presidente da República por 2 mandatos, como afirmou o desembargador, e que todos os bens e valores do ex-presidente foram ilegalmente bloqueados. Em depoimento à Justiça, Lula afirmou que recebe uma aposentadoria de R$ 6 mil como anistiado político. Pela lei, ex-presidentes não têm direito à aposentadoria pela ocupação do cargo. Eles têm direito a 8 servidores e 2 carros oficiais. Na Câmara dos Deputados, a oposição e o Planalto estão correndo, não apenas na Câmara, né, no ambiente político de Brasília, mas o fato é que a oposição e o Planalto estão correndo contra o tempo nesse momento para desenhar as estratégias na votação da denúncia contra o presidente Michel Temer. Quanto mais se aproxima o dia 2 de agosto, mais essa cena se repete no Planalto. A ordem é chamar, receber, atender. Tudo atrelado à conta de votos para barrar a denúncia de corrupção passiva contra Temer no plenário da Câmara. O contador da articulação, deputado Beto Mansur, do PRB, diz que o presidente ligou para os aliados indecisos e de 80, 20 teriam decidido apoiar Temer. Eu acho que até o final da semana a gente vai ter aí um número exato daqueles parlamentares que marcarão presença e votarão para poder encerrar esse assunto da denúncia contra o presidente da República. Agrado também às bancadas. De olho nos votos dos deputados do Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer recebeu representantes da Liga das Escolas de Samba e prometeu uma ajuda financeira. As escolas pediram 13 milhões de reais. O presidente deixou para falar na posse do novo ministro da Cultura. Sérgio Saleitão assume a vaga de Roberto Freire, que deixou o cargo depois do escândalo envolvendo o presidente com as delações da JBS. Mas no discurso, Temer disse que seu governo se revitaliza com as dificuldades. As pessoas acham que nós podemos ficar combalidos, constrangidos, inadequados, perturbados, com dificuldade. E ao contrário, esses desafios nos vitalizam. Com a torneira das emendas parlamentares aberta e com o peso da máquina administrativa, o Planalto leva vantagem na corrida pelos votos do dia 2. A oposição está dividida. Ainda não decidiu se vai ajudar a dar quórum para abrir a votação, que só começa com 342 deputados no plenário. O PSOL faz parte do grupo e defende que quem tem que se preocupar com o quórum é o governo. Todos nós estaremos na Câmara dos Deputados, nós que queremos que a denúncia seja investigada. Agora, quórum dentro da sessão, nós não daremos para simplesmente a base do governo comprada com emendas, liberação de verbas, acabe com o processo. Outra parte da oposição aposta no desgaste do governo, na exposição de quem votar a favor de Temer e sofrer com a pressão popular. E isso poderia levar os deputados a mudar de posição numa decisão futura, caso haja uma nova denúncia do Procurador-Geral da República contra Temer. O nosso objetivo é fazer com que os deputados da base do governo compareçam para que eles votem no microfone e manifestem a sua opinião publicamente. Nós achamos que eles vão ser constrangidos numa situação em que o governo tem um alto grau de impopularidade, portanto, nós acreditamos que muitos da base vão votar pelo afastamento de Michel Temer. O movimento dos Sem Terra invadiu fazendas hoje e organizou atos de protesto em 9 estados contra o governo Temer, a corrupção e as reformas trabalhista e da Previdência. Em Duartina, no interior de São Paulo, o MST invadiu uma fazenda que pertence à empresa do coronel João Batista Lima Filho, um ex-assessor do presidente Michel Temer. Em Piraí, no estado do Rio, a invasão foi numa propriedade do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Em Rondonópolis, Mato Grosso, o alvo foi a fazenda do grupo Amage, da família do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Em Teresina, o MST ocupou terras da família do senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista. O prefeito de Tucuruí, Jones William, do PMDB, foi executado a tiros hoje à tarde no sudeste do Pará.
Segundo testemunhas, 2 homens numa moto atiraram quando o prefeito vistoriava uma obra. Jones William tinha 42 anos e era investigado pelo Ministério Público Estadual por improbidade administrativa. Em 2 meses, é o 2º caso de execução de um prefeito na região. Em maio, Diego Collin, do PSD, foi assassinado em Breu Branco. A seguir, Israel tenta conter protestos em Jerusalém e retira detectores de metal. Um figurante do filme Cidade de Deus é suspeito do assassinato de um PM do Rio. A Polícia Federal prendeu hoje 33 pessoas numa operação contra a pedofilia e a pornografia infantil na internet. A Polícia Federal cumpriu os mandados judiciais em 14 estados. 3 pessoas foram presas preventivamente no Pará e em São Paulo por abusar de menores. Ao cumprir os outros mandados, os policiais também prenderam pessoas em flagrante, porque estavam com arquivos pornográficos no computador ou compartilhando esse material, que foi apreendido. A polícia identificou os criminosos num site russo, tido como um ponto de encontro de pedófilos do mundo todo. Lá, eles se encontravam, trocavam contatos, para depois compartilhar os arquivos. A partir dali, começava a manter contato por outros meios, por e-mail, por telefone, por redes sociais e por essa forma privada que compartilhavam, que se trocavam informações dessa natureza. Os investigadores começaram a monitorar o site em 2010, depois que um estudante preso em Curitiba revelou a existência da página. Entre os presos na operação de hoje, segundo a polícia, há jovens de 19 e 20 anos, um idoso de 80, profissionais liberais, além de 2 funcionários públicos de alto escalão, que usavam os computadores do trabalho para armazenar pornografia infantil. A Polícia Federal informou que não divulga os nomes dos presos para proteger as vítimas. Os agentes também encontraram estrangeiros envolvidos nessa rede de pedofilia. As informações foram repassadas à Interpol e a polícias de outros países, como Estados Unidos, França e Rússia. Imagens de uma câmera de segurança divulgadas hoje mostram como foi o ataque na madrugada de segunda-feira, que terminou com a morte de 4 brasileiros num bar da cidade paraguaia de Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira com o Brasil. 11 pessoas ficaram feridas. 3 homens saíram de um carro branco e atiraram na direção do bar. Logo depois fugiram. A polícia suspeita que o carro seja o que foi encontrado queimado na fronteira na madrugada de hoje, no Paraguai. Os policiais apreenderam um fuzil na casa de um suspeito. Segundo as investigações, o ataque pode estar relacionado com a disputa entre quadrilhas brasileiras pelo tráfico de drogas na região. A polícia do Rio de Janeiro está procurando os responsáveis pelo assassinato de um policial militar no Morro do Vidigal no último domingo. Um dos suspeitos é chefe do tráfico de drogas na área e atuou no filme Cidade de Deus. Eu perdi meu marido, o pai das minhas filhas. E isso não vai acabar. Por quê? Não tomo uma providência para isso acabar, para ninguém mais perder um filho, um pai, um marido. O desabafo inconsolável diante do secretário de Segurança do Rio é da viúva do sargento Hudson Silva de Araújo, depois do enterro dele. Eu só quero resposta, só resposta. É a única coisa que eu peço para o senhor, resposta. Nós não vamos descansar um minuto na busca desses criminosos. Hudson foi baleado no domingo no Morro do Vidigal, quando traficantes atacaram a patrulha dele numa das principais ruas da favela. Entrou para uma triste estatística que deixou de luto uma parte da paisagem da Lagoa Rodrigo de Freitas. Foi a homenagem da ONG Rio de Paz aos 91 policiais militares assassinados este ano no estado do Rio. Mas como evitar mais mortes? Está sendo feito tudo que está ao alcance das polícias. O que mais mudar? Todo dia, toda noite. Há uma busca de alternativa diferente, de prevenir, de estar na mancha criminal, de estar protegido, mas há muita ousadia. Há uma lei que, na verdade, não gera temor, ela incentiva o crime. A polícia identificou 3 suspeitos dos disparos contra Hudson, entre eles o chefe do tráfico de drogas no Vidigal.
Ivan da Silva Martins, o Ivanzinho, fez parte de uma quadrilha da ficção que ganhou fama internacional, o Bando de Zé Pequeno, personagem do filme Cidade de Deus. Ivan aparece numa das imagens mais simbólicas do filme. A UPP do Morro do Vidigal foi instalada em 2012. Nesse mesmo ano, um documentário comemorou os 10 anos de lançamento do filme Cidade de Deus. Ivan da Silva Martins aparece no documentário, mas as palavras dele não são de celebração. O cara do Cidade de Deus, pô, você tá preso por causa de quê, pô, meu irmão? Tô preso porque eu tô indo na luta, meu irmão. No documentário, Ivan canta um caminho que ele mesmo não seguiu. Então respire fundo. Para viver nesse Vidiga é o mundo. Tem que ter conhecimento, estudo. Porque se a vida é um livro, mano, eu quero ler tudo. O corregedor do Conselho Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, pediu informações ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul sobre decisões judiciais que tiraram o filho de uma desembargadora da cadeia e determinaram a internação dele numa clínica psiquiátrica. O objetivo é saber se houve atuação indevida da magistrada. O filho da desembargadora Tânia Garcia, Breno Fernando Borges, foi detido em abril com 130 quilos de maconha, munição de fuzil e uma pistola. Breno ficou 3 meses preso numa penitenciária em Três Lagoas. Agora está internado numa clínica psiquiátrica de Campo Grande. Ele foi beneficiado por 2 habeas corpus de desembargadores do Tribunal de Justiça, colegas da mãe dele. A defesa alega que Breno sofre de síndrome de borderline, uma doença psiquiátrica, e que não seria responsável por seus atos. No Jornal Nacional de ontem, o psiquiatra Marcos Estevão disse que um paciente com essa síndrome sabe a diferença entre o certo e o errado e que dificilmente comete um crime. Uma reportagem da agência de notícias Associated Press denunciou que uma igreja nos Estados Unidos submeteu 16 brasileiros a trabalho escravo. A Rebeca conta, nessa entrevista em inglês, que quando chegou nos Estados Unidos teve uma surpresa. Tinha que acordar cedo para preparar o café da manhã das crianças, cozinhar, arrumar a casa. Virou empregada doméstica e não recebia nada por isso. A história dela e de outros brasileiros veio à tona depois que a agência de notícias Associated Press investigou uma igreja sediada na Carolina do Norte. Foi essa igreja, a Word of Faith Fellowship, Associação da Palavra da Fé em português, que convidou Rebeca para vir aqui para os Estados Unidos. A Rebeca e outros integrantes da igreja vinham para cá com visto de estudante, que não dá direito a trabalhar. E aí, quando chegavam aqui, a igreja confiscava o passaporte e o dinheiro e os obrigava a trabalhar sem remuneração. Isso tem um nome: escravidão. A líder dessa igreja, fundada em 1979, é Jane Whaley, que raramente aparece em público e não respondeu nossos pedidos de entrevista. A Associação Palavra da Fé divulgou um comunicado que diz que a Associated Press quer incitar a violência contra os fiéis e que os acusadores querem fechar as portas da igreja. Essa jovem não quis ser identificada. Diz que veio mais de 20 vezes para os Estados Unidos convidada pela igreja. Eu não podia ter acesso ao telefone, eu não sabia nem mesmo discar para o Brasil. Sempre que eu tinha que ligar, que eu queria ligar para minha família, eu tinha que pedir permissão e eles ficavam ouvindo a conversa. As filhas do Marcelo e da Tânia vieram várias vezes em viagens pela igreja. 100% desses jovens que vão para lá, eles vão e trabalham em empresas das pessoas da igreja, sem remuneração nenhuma. O americano Jay Plummer supervisionava projetos de construção feitos com mão de obra brasileira. Ele diz que todos trabalhavam 16 horas por dia, 7 dias por semana. Quando você é um estrangeiro e não tem o seu passaporte, você não pode ir a lugar nenhum. Você não pode pedir ajuda na esquina. E o pessoal da igreja sabe disso. O Itamaraty informou que os consulados brasileiros nos Estados Unidos foram notificados sobre o caso, mas ainda não receberam pedidos de assistência. E que o consulado em Washington entrou em contato com brasileiros e autoridades na Carolina do Norte para obter informações. O presidente americano voltou a dizer hoje que está decepcionado com o chefe do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Donald Trump deu a entender que os dias de Jeff Sessions no cargo estão contados. Donald Trump não chegou a dizer que vai despedir o procurador-geral Jeff Sessions, cargo que equivale ao de ministro da Justiça no Brasil. Mas a humilhação pública que ele vem impondo a Sessions desde a semana passada não deixa dúvidas sobre a intenção do presidente americano.
Estou muito decepcionado com o procurador-geral. Vamos ver o que acontece. Só o tempo vai dizer. Mais cedo, numa rede social, Trump criticou Sessions abertamente, dizendo que o secretário age com muita fraqueza e não investiga os e-mails de Hillary Clinton que foram apagados. A Polícia Federal Americana investigou os e-mails de Hillary durante a campanha e concluiu que ela não cometeu nenhum crime. Em fevereiro do ano passado, Jeff Sessions foi o primeiro senador americano a declarar apoio a Trump. E foi recompensado com o cargo de procurador-geral. Por ter se encontrado com um embaixador russo durante a campanha, Jeff Sessions se declarou impedido de liderar a investigação sobre a influência da Rússia nas eleições. Hoje, Trump voltou a dizer que se soubesse que Sessions iria se afastar da investigação, teria nomeado outra pessoa. Na Casa Branca já se discute quem poderia substituir Jeff Sessions aqui no Departamento de Justiça. Mas o custo político dessa decisão pode ser alto. Quando demitiu o diretor do FBI em maio, Donald Trump enfrentou acusações de obstrução de justiça e abuso de poder. Agora, se decidir tirar Jeff Sessions do cargo, o presidente corre o risco de agravar ainda mais essas acusações. A música que todo mundo já ouviu e que se tornou onipresente no planeta há meses virou assunto de política na Venezuela e com repercussão bem longe de lá. O presidente Nicolás Maduro lançou uma versão de Despacito para estimular a população a participar da Assembleia Constituinte no próximo domingo. Os compositores porto-riquenhos Luiz Fonsi e Daddy Yankee não gostaram. Na internet, disseram que Despacito foi usada sem autorização para manipular a vontade de um povo que grita por liberdade e que o regime ditatorial de Maduro é um escárnio para os venezuelanos e para o mundo. A oposição a Maduro é maioria no parlamento e vê a Constituinte como manobra do presidente para esvaziar o legislativo e concentrar mais poder. O governo israelense começou a retirar os detectores de metais que controlavam a entrada de palestinos na Cidade Velha, em Jerusalém. Foi um dos maiores impasses entre judeus e muçulmanos nos últimos tempos. Agora, o governo de Israel promete tecnologias mais avançadas no lugar dos polêmicos detectores de metais. Eles tinham sido instalados há 10 dias, depois do assassinato de 2 policiais israelenses nesse mesmo lugar. Os judeus consideram o Monte do Templo o seu lugar mais sagrado, é onde fica o Muro das Lamentações. Os muçulmanos chamam por outro nome, Nobre Santuário. É o terceiro local de maior veneração do Islã, atrás só de Meca e Medina. Os palestinos preferem rezar no chão das ruas do que passar por um controle israelense. Os protestos contra os detectores foram violentos, com mais de 500 feridos. 7 pessoas morreram, 4 palestinos, 3 israelenses. O ministro de Israel disse que esse lugar da disputa é o mais delicado do mundo. E à medida em que as horas iam passando, a sexta-feira se aproximava, que é o dia da semana mais importante para os muçulmanos se reunirem e rezarem. Israel levou tudo isso em conta e achou melhor tirar os detectores de lá. O novo sistema de vigilância deve custar o equivalente a 90 milhões de reais. A polícia vai aumentar a presença nos arredores até o fim da instalação prevista para daqui a 6 meses. O equipamento foi embora, mas ainda dá para detectar a tensão por lá. A seguir, o Vaticano desliga fontes para economizar água. A região metropolitana do Recife sofre com a infestação de escorpiões. Hoje, regras novas para o setor da mineração e com críticas de ambientalistas. As novas regras vão passar a valer por meio de medidas provisórias assinadas hoje pelo presidente. As alíquotas de royalties, o imposto que as empresas pagam pela exploração do minério, vão poder variar de 1 a 4% do faturamento bruto, de acordo com o tipo de minério. A expectativa do Ministério de Minas e Energia é que as mudanças na cobrança aumentem as contribuições em cerca de 80%. Em 2016, elas totalizaram 1 bilhão e 600 milhões de reais.
Haverá mudanças também nas regras de licenças ambientais e de fiscalização do setor, como a ampliação do prazo para pesquisas. Hoje vai de 1 a 3 anos e passará a ser de 2 a 4 anos. O governo anunciou também a criação da Agência Nacional da Mineração, ANM. Ela vai substituir o atual Departamento Nacional de Produção Mineral e atuará como órgão regulador do setor. O ministro de Minas e Energia disse que as mudanças vão ajudar a gerar mais emprego. A nossa meta é ver a mineração brasileira pular dos atuais 4% do nosso PIB para 6% do nosso PIB. Nós estamos falando de muita gente que vai ter mais oportunidade de emprego. O aumento das alíquotas dos royalties para o setor mineral ocorre no momento em que o governo enfrenta queda na arrecadação, um reflexo da crise econômica. A mudança foi criticada por empresários do setor. Embora compreenda a pressão de estados e municípios, assim como os esforços para restabelecer o equilíbrio das contas públicas, avalia-se com cautela o impacto que esse aumento irá causar na competitividade das commodities minerais. Esse ambientalista alerta para o impacto que as novas regras podem representar para o meio ambiente. O estímulo à mineração é algo que pode ser bem-vindo, desde que ele venha junto com um pacote de proteção ambiental, de modo que o desenvolvimento gerado pela atividade de mineração seja positivo e não negativo para a região. Escorpiões estão tirando o sono de moradores da região metropolitana do Recife. O Vinícius, de 9 anos, levou uma picada de escorpião no dedo do pé. Deu aquela picada, doeu muito, gritei. É tanto escorpião que a mãe dele já achou 6. Tem que ter mais cuidado ainda, tem que ficar de olho. Nem Dona Miriam escapou, também levou uma picada no pé. Eu senti foi a dor, mas foi uma dor tão forte. Chove como há muito tempo não chovia em Pernambuco. E na temporada de chuvas, aumenta o número de picadas de escorpião. A água da chuva invade galerias, tubulações e os locais onde os escorpiões gostam de se esconder. Eles são obrigados a sair em busca de novos abrigos. Invadem quintais, casas, apartamentos, se aproximam dos moradores. E é aí que está o perigo. Só este ano, aqui em Pernambuco, mais de 5.500 pessoas foram picadas por escorpiões. No Brasil, mais de 90 mil pessoas foram picadas por escorpiões no ano passado. Em todo o país, 138 morreram. Só no Nordeste foram 67 mortes. Crianças e idosos são os mais vulneráveis. Todo escorpião ele é venenoso e a gravidade do acidente vai depender da espécie do escorpião, da quantidade de veneno injetada e da idade, do peso do paciente acometido. Para ajudar a população, o Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco mantém técnicos de plantão 24 horas. Eles orientam quem é picado a buscar logo atendimento médico e falam sobre as primeiras medidas a serem tomadas. O senhor não coloque nada no local, apenas lave com água e sabão. Os agentes de saúde ambiental também inspecionam casas, terrenos e prédios. O escorpião é um animal de hábito noturno, né? Com o inverno, os dias ficam mais sombreados, com menos intensidade de luz. Então eles começam a ter mais atividades durante o dia, então isso aumenta a possibilidade de contato dele com o ser humano. Como um reflexo de defesa, ele ferrou e a pessoa se acidenta. O seu Fernando não quer se arriscar. Vedou todas as frestas e buracos no prédio onde mora, para evitar a visita indesejada dos escorpiões. Simples e barato, é só ter coragem de fazer, botar a mão na massa. A expressão de terror da Maju Coutinho assistindo a essa reportagem agora, só eu e a Renata estávamos vendo aqui no cenário. Boa noite, Maju, passou. Era só uma matéria jornalística, credo. Vem cá, mas como é que fica a situação da chuva para o Nordeste? Conta pra gente. Oi, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, gente, a chuva continua teimando em ficar lá na costa leste do Nordeste. Recife está quase batendo a média do mês. A gente viu Recife aí na reportagem, que é alta essa média, 388 milímetros. A maior chuva por lá caiu entre quinta e sábado da semana passada. Amanhã
A chuva está prevista de novo para a capital pernambucana. Ela é teimosa, mas já não é mais volumosa. Nos próximos 6 dias não deve ser diferente. Chuva concentrada aqui na costa leste do Nordeste, num pedacinho do Espírito Santo, porque tem esse sistema aqui empurrando umidade para parte dessas regiões. Amanhã, 25 de máxima lá em Salvador, Boa Vista com 33, Macapá, Bonner com 34 e previsão de chuva em todas essas capitais. Tá, vamos ver então como é que ficam as outras regiões para amanhã. Vamos lá, olha, deve ser mais uma tarde de secura em grande parte do país e repare como a umidade relativa do ar se comporta aí ao longo do dia, a gente tem falado muito dela, né? Hoje, olha só, às 7 da manhã lá em Cuiabá, quando os termômetros marcavam 18,7, a umidade estava em 61% aí, o ideal para a nossa saúde, nosso bem-estar. Às 3 da tarde, quando a temperatura subiu para 34,4, a umidade relativa do ar despencou, veio para 16%, índice de alerta. E por que isso acontece, né? Essa famosa umidade relativa do ar nada mais é que a capacidade de uma porção de ar armazenar o vapor d'água. Vamos voltar para o exemplo de Cuiabá rapidinho. Olha, às 7 da manhã, a porção de ar aqui representada por essa bexiga estava carregando 61% do vapor d'água que era capaz de armazenar. Com o aumento da temperatura, a mesma porção de ar se expandiu, mas como não foi adicionado mais vapor de água nela, a umidade relativa do ar despencou. Amanhã, além da umidade baixa, vai ter amplitude térmica alta em várias capitais. Veja aqui, olha, Goiânia, o dia começa com 11 graus, máxima de 31. Cuiabá, mínima 16, máxima de 35, 20 graus de diferença entre a mínima e a máxima. Palmas continua calorenta, 36 graus. Na capital paranaense, o dia começa com 8, à tarde faz 23. São Paulo com 10 de manhã, 25 à tarde. Tem nevoeiro aqui no Paraná, pode ter. E no Rio de Janeiro, máxima de 29 graus. Tempo firme aí em todas essas capitais e na maior parte do país, como mostra o amarelão do nosso mapa. Do amarelo a gente vai para o vermelho, que indica que com tanta secura é muito alta também, Bonner, a chance de queimadas pelo Brasil. Alerta em todo o Brasil, tempo seco, tempo de queimada é perigoso. Obrigado, Maju, até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. A Maju falou que parte do Brasil está sofrendo com a baixa umidade, com a secura. A Europa está enfrentando problemas com uma onda de calor. A França pediu ajuda a vizinhos para combater os incêndios florestais na ilha da Córcega e perto de Saint-Tropez. As chamas se espalham com facilidade por causa do tempo muito seco, o vento e a temperatura acima da média. Portugal voltou a enfrentar incêndios, mas em regiões diferentes da que passou por uma tragédia no mês passado, com 64 mortes. Na Itália, a estiagem do verão é gravíssima. Chegou a obrigar o Papa Francisco, no Vaticano, a tomar uma medida inédita. Este lago vulcânico, a 1 hora de Roma, está secando perigosamente. Não chove e o nível da água baixou 1,60 m, formando praias cada dia maiores. Um voo sobre o lago mostra lama ao longo das bordas onde a água recuou. Rico em peixes, o Lago de Bracciano abastece 1 milhão dos 4 milhões de habitantes da capital italiana. Para preservar a sua vida aquática e o seu ecossistema, o governo da região ameaça interromper o abastecimento de água. Uma medida que vai forçar a prefeitura de Roma a começar um racionamento que pode deixar os romanos sem água durante 8 horas por dia. 20 municípios próximos já têm água racionada. Enquanto as decisões não são tomadas aqui, no Vaticano, o Papa Francisco decidiu se antecipar e mandou fechar a água das fontes da cidade-estado. O porta-voz do Vaticano, Greg Burke, anunciou que esta decisão está de acordo com o pensamento do Papa Francisco sobre o meio ambiente. Os turistas que visitam a praça não vão poder desfrutar da abundância de água para se resfriar ou encher as suas garrafas. O Papa, que já escreveu uma encíclica ecológica, criticou o desperdício e reafirmou que a água potável é vital, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. E as fontes romanas, que representam não só a arte barroca, mas também a democracia na distribuição da água desde a antiguidade, também podem ser desligadas durante a semana. A seleção brasileira é uma das 3 que já garantiram vaga na Copa do ano que vem na Rússia. E isso obrigou a equipe do técnico Tite a começar a se preparar.
Uspierra Vraci. Deu para notar que a voz não é minha, né? Mas do estudante aqui ao lado, o Adenor, que é colega do Edu, do Hamilton, do Luiz, do Fernando. A comissão técnica da seleção brasileira está tentando tornar mais familiar o distante país da Copa do Mundo, a Rússia. O que é mesmo que você falou, Tite? Sucesso, êxito na Rússia. E russo, como é que é? Uspierra Vraci. Tá certo, professora? A mesa das grandes reuniões do técnico da seleção com sua equipe tem sido também sala de aula. 56 anos, o estudante mais velho da turma se apresenta. Tite ou o aluno Adenor? Adenor. A primeira seleção a passar pelas eliminatórias e se classificar para a Copa da Rússia no ano que vem quer mais do que apenas jogar por lá. Ela quer se relacionar. Saber algumas palavras-chave para que você possa ser simpático, para que você possa ser educado com os russos. Atento. Spasiba, пожалуйста. Compenetrado. Nem sempre à vontade. Te confesso que no início é difícil. Eu digo até que eu vou levar comigo essas anotações todas para treinar em casa. E boa noite. Dobre вечер. Além das palavras mais usuais, a comissão técnica aprende termos específicos do futebol. Decorar as 33 letras do alfabeto cirílico, usado na Rússia, talvez seja um jogo difícil de ser vencido. No fundo, o mais importante vem na frase a seguir da professora. Мы хотим победить в России. Nós queremos ganhar na Rússia. Победите Cuba. Победить. Ganha a Copa, ganha a Copa, ganha a Copa. Te ouvindo já vai dizer. A seguir, a morte do jornalista Arthur Almeida, nosso colega da Globo Minas. O jornalista mineiro Arthur Almeida surpreendeu e entristeceu uma legião de fãs, entre os quais estamos todos nós, colegas dele. O Arthur tinha 57 anos, dos quais 30 foram de um trabalho brilhante na Globo Minas. A bancada do MGTV primeira edição ficou vazia durante o jornal. Uma homenagem aos quase 20 anos que Arthur Almeida ocupou o lugar como apresentador. Ele chegou à Globo Minas em 1987 e pouco tempo depois já era repórter. Cobriu fatos importantes, como a tragédia da Vila Barraginha, na região metropolitana, quando 37 pessoas morreram soterradas nos anos 90. E uma série de atentados no estado de Minas Gerais. O atentado à sede da Ordem dos Advogados do Brasil passou a ser investigado pela Polícia Federal. Do brilhantismo nas ruas, logo se transformou em âncora do MGTV. Ao lado da colega Isabela Scalabrini, virou um defensor dos direitos dos menos favorecidos. Nós vamos aguardar e ver se todos esses compromissos serão realmente cumpridos em respeito ao principal interessado, que é o cidadão que utiliza esse transporte aí todos os dias. Mas esse apresentador com fama de durão era descontraído e muito bem-humorado. Os jogadores de Atlético e Cruzeiro estão em férias, mas não desgrudam do futebol, né, Maíra? E aproveitam essa época para quê? Aquela peladinha, né? Para relaxar um pouco. Se destacou também pela mediação em debates eleitorais. O debate será baseado em perguntas entre os candidatos que esperamos sejam sobre programas de governo e questões importantes para a cidade e para o eleitor. Arthur morreu ontem à noite em Portugal, onde passava férias com a mulher e uma das 3 filhas. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, chegou a ser socorrido, mas morreu na ambulância, a caminho do hospital. O governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, lamentou a morte de Arthur Almeida. Com sua correção, com sua isenção na transmissão das notícias, vai deixar uma grande saudade para todos nós. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS, divulgou uma nota de pesar. Nas redes sociais, vários amigos elogiaram o trabalho e a personalidade de Arthur. Na redação, silêncio dos colegas. A apresentadora Isabela Scalabrini falou do amigo. Sério, ele gostava da notícia muito bem apurada, mas ele tinha a brincadeira certa na hora certa. Ele gostava de chamar todos os nossos entrevistados no telejornal de mestres, que ele era humilde. Arthur,
você vai fazer muita falta. Vai ser muito difícil continuar esse trabalho sem você na bancada. Hoje de manhã, no programa Bem-Estar da TV Globo, o apresentador Fernando Rocha, que foi colega de Arthur em Minas, se emocionou. O Arthur é uma pessoa de uma generosidade tão grande. O pai dele foi amigo do meu pai, ele foi amigo do meu filho, eu fui amigo dele. Hoje ele é uma estrela e eu queria dedicar o programa de hoje para ele e buscar uma alegria e desejar tudo de paz para a família do Arthur e para os mineiros, que ele era muito querido lá. Ele está no céu. Viva Arthur! O corpo do Arthur Almeida deve ser liberado pelo Instituto Médico Legal amanhã de manhã em Lisboa. Ainda não existe uma previsão de quando será o enterro em Belo Horizonte. Até amanhã. Até amanhã.